E aí, guerreiros e guerreiras, estamos de volta a mais uma aula resolvendo equações do segundo grau, certo? Vamos agora para a equação tipo 2. Observe que aqui na letra A eu coloco uma equação que tem todas as características da equação tipo 1, mas que nada me impede de dizer que uma equação do tipo 2, certo? Então vamos entender o que eu estou falando aqui. Se você observar, o que eu tenho aqui é x ao quadrado menos 36. Essa mesma equação, ela pode ser escrita da seguinte maneira: x mais 0 ao quadrado menos 36 igual a 0. Observe que o m ele é 0. E observe que o a, quando ele não vem, é porque vale 1. Então, essa equação, que está aqui tipo 1, ela pode ser vista com a equação tipo 2, tá ok? Mas, o que eu quero mostrar a você é que é conveniente você entender que todas as equações que eu estou colocando aqui numa ordem cronológica, numa ordem alinhada, didaticamente falando, para que você entenda como resolver uma equação do segundo grau completa, ok? Então, observe a letra A que eu tenho x ao quadrado menos 36 igual a 0. Na letra B, já fica muito mais explícito, já fica muito mais claro quem é o m e quem é o a. Aqui o m vale 1 e aqui o a vale 1 também. Portanto, eu tenho x mais 1 ao quadrado menos 36 igual a 0. Na letra C, observa que está mais claro ainda o valor de a e o valor de m e o valor de c. Claro, naturalmente, o a vale 4, tá lá, o m vale 1 e o c vale menos 36. E aí eu tenho a equação da letra C. Vamos lá. Vamos pegar o gancho da equação tipo 1, lembrando que nada impede de observarmos como sendo ela uma equação do tipo 2, tá ok? Vamos tomar ela como gancho para entender então essas outras equações aqui, certo? Observe que o que nós fizemos na equação tipo 1 foi primeiro tentar retirar esse menos 36. Para isso, basta somar 36 de um lado e somar 36 do outro. Fazendo isso, o que nós já vimos na aula anterior foi que pode ser cancelado esse menos 36 com esse mais 36, pois isso dá 0. O que sobra, então, no primeiro membro da igualdade é x ao quadrado, igual a... Agora, observe, 0 mais 36 vai continuar 36. Assim, o que nós temos é que x ao quadrado é igual a 36. Para retirar esse quadrado daqui, nós extraímos a raiz quadrada em ambos os lados, certo? Pois a operação inversa de elevar o quadrado é você extrair a raiz quadrada. Então, observe que eu posso extrair a raiz quadrada deste lado, no primeiro membro, e deste lado também. Mas, observe que, como nós estamos elevando ao quadrado, esse x aqui, que nós temos que, se é x ao quadrado, ao extrair a raiz quadrada, fica somente x. E a raiz quadrada de 36 é 6. Observe que 6 ao quadrado dá 36. Porém, não somente o 6 ao quadrado dá 36. O x igual também a menos 6. Menos 6 também ao quadrado dá 36. O x, então, pode assumir um valor positivo e esse mesmo valor negativo, pois ambos ao quadrado vai dar igual a 36. Certo? Chamamos um de x' e o outro de x duas linhas. Desta forma, nós temos aqui as raízes da equação do segundo grau. Ok, fera? Agora, observe que a interpretação geométrica para o problema aqui é a seguinte, que se nós temos x ao quadrado igual a 36, significa que nós temos um quadrado de lado x. Olha aqui o quadrado de lado x, o quadrado de lado x, e a área deste quadrado é lado vezes lado, que é x ao
quadrado. Mais x ao quadrado é igual a quanto? A 36. Portanto, qual seria a medida dos lados cuja área dá 36? Só pode ser 6. Observe que para a interpretação geométrica, volto a falar, que eu já falei isso várias vezes, mas para que isso fique cada vez mais claro para você, observe que para a interpretação geométrica, o x só pode assumir o valor positivo. De fato, é verdade, pois x é a medida de um lado, e a medida de um lado não pode ser um número negativo. Isso é algo intuitivo, certo? Então tá aí. Essa é a equação tipo A. Vamos, letra A. Vamos agora para a letra B. O procedimento será o mesmo, certo? Vamos seguir a história. O que eu tenho aqui é que primeiro eu retirar esse menos 36. Para isso, vamos somar 36 de cada lado. Vamos somar 36 de cada lado. Ao somar 36 de cada lado, esse menos 36 sai daqui. O que fica deste lado agora é x mais 1 ao quadrado igual a 36. Agora, muita hora nesta calma, né? Muita calma nesta hora. Observe comigo o seguinte. Vamos para uma interpretação geométrica. Anteriormente, o que nós tínhamos é o seguinte. Que x ao quadrado igual a 36, eu vou até anotá-lo aqui de novo. X ao quadrado igual a 36, dava para nós a seguinte interpretação. Que eu tenho um quadrado de lado x, cuja sua área, ou seja, x ao quadrado, que é lado ao quadrado, é igual a 36. Agora olhe para aqui e veja que só existe uma diferença entre essa expressão e essa. Nessa expressão, geometricamente, o lado do quadrado é x. Nesta expressão, geometricamente, o lado do quadrado é x mais 1. Significa que o lado do quadrado está dividido em um pedaço x e um pedaço 1. Desta forma, eu tenho que esse quadrado, eu não posso chamar tudo de x, porque não é somente x o lado, é x mais 1. Eu preciso repartir em um pedaço x e um pedaço 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente repartir aqui, ó. Vou repartir aqui, ó. Vou repartir. Um pedaço eu vou chamar de x. Vamos colocar aqui x, tá certo? X. E o outro pedaço nós vamos chamar de 1. Poderia ser o contrário? Sim, poderia. Pois na minha figura é como se eu estivesse tendenciosamente dizendo que o x é menor do que o 1, mas eu nem sei quem é o x. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar. Vamos dizer ao contrário. Vamos dizer que isso aqui é 1 e esse aqui é x. E aí, todos os pedaços que eu vou chamar, olha que esse lado é 1 mais x. E todos os outros terão que ser iguais a esse. Terá que ter um pedaço 1 e o outro pedaço x. Observe que o pedaço 1 eu tomei como sendo menor a nível de construção só, certo? Não significa que esse lado vai ser, o x será maior realmente do que o y, isso a gente vai descobrir ainda. Mas vamos lá. Eu chamei esse pedaço menor de 1 e esse pedaço maior de x. Volto a falar. Olhe que o lado total, o lado do quadrado, certo? É x mais 1. É esse pedaço mais esse. Aqui eu vou também chamar de 1 e aqui eu também vou chamar de x. Mais uma vez, nós vamos ter x mais 1. Aqui também eu vou chamar de 1 e aqui eu vou chamar de x. Dessa forma, o que nós temos é que o quadrado como o todo, ele tem lado x mais 1. Agora, olhe. O que nós temos é que a área do quadrado, que é o seu lado ao quadrado, é igual a 36. Olha só. Para que a área de 36, o lado tem que ser 6, que foi o que a gente viu, ou menos 6. O lado está sendo representado por esta expressão, x mais 1. O lado é x mais 1. Então, x mais 1 é igual a 6.
Pois se eu apago isso aqui e coloco 6, 6 ao quadrado dá 36. Ou, e aí, ó, vou colocar aqui também, ó, ou, tá certo? Ou x mais 1, o que está dentro do parêntese, pode ser substituído por quanto? Pois ao elevá-lo ao quadrado, eu vou ter que ter 36. Ou x mais 1 igual a menos 6. Certo? Então, é isso que nós estamos dizendo, que esse lado, geometricamente, a medida do lado é 6. Mas algebricamente, ao assumir esta equação como verdadeira, o x, o que eu tenho aqui, x mais 1, ao elevar ao quadrado tem que dar 36. Pode ser o 6 ou também pode ser o menos 6. Olha que agora eu tenho duas equações do primeiro grau. Então eu posso resolver rapidamente. Qual é o valor de x para que somado a 1 eu tenha 6? Só pode ser x igual a 5. Pois 5 mais 1 vai dar 6. E 6 ao quadrado é 36. Por outro lado, qual seria o outro valor de x que eu posso colocar aqui, de maneira que somado com 1 vai dar menos 6? Observe que só pode ser x igual a menos 7. Pois se eu coloco menos 7 mais 1, isso vai dar menos 6. Então eu tenho aqui, naturalmente, as duas raízes da minha equação do segundo grau aqui, tipo 2, da letra B. Certo, fera? Então, olha só o que nós fizemos aqui. Nós trabalhamos com uma interpretação, ok? Geométrica para entender que aqui é nada mais do que o lado do quadrado. Lado x mais 1. Onde antes eu tinha lado x, agora eu vou ter lado x mais 1. Então, tudo isso é o mesmo que um número. Esse número pode ser 6. Se eu observo somente como interpretação geométrica, será somente o valor 6. Mas se eu vou para uma interpretação algébrica, esse número ao quadrado tem que dar 36. Então, qual é o número ao quadrado que vai dar 36? O 6 ou o menos 6. Então, isso aqui que está elevado ao quadrado, x mais 1, pode ser 6 ou pode ser menos 6. Eu resolvo as duas equações e encontro. Olha como é que eu confiro isso. Pegue x igual a 5. Coloque aqui. 5 mais 1 vai dar 6. 6 ao quadrado, 36. Agora pegue x igual a menos 7. Coloque aqui. Menos 7 mais 1 vai dar menos 6. Que é justamente quem está aqui. Ó. E menos 6 ao quadrado também dá 36. Então, olhe que não tem muita coisa para ser feita. É uma questão até lógica. Tá ok? Agora eu vou fazer uma observação aqui para você. A observação é a seguinte. Eu vou repartir aqui esta figura da seguinte maneira. De uma maneira já conhecida por nós, em aulas anteriores feitas. Então está aqui e aqui também. Certo? Então, observe que fizemos essa repartição. E o que eu quero dizer é o seguinte aqui. Que eu dei origem a um quadradinho, pois se aqui é 1, e aí nós vamos ter que aqui também é 1 e aqui é 1. Se aqui é x, aqui também será x. Se aqui é x, aqui também será x. Observe que agora o que nós temos é que essa figura ela já é conhecida por nós. E a soma de todas essas figuras dá justamente a área total. E a área total é x mais 1 ao quadrado. E olhe que nós resolvemos dessa forma tranquilamente. Não estou ainda dizendo o que isso significa, mas observe que todo esse conhecimento já foi trabalhado anteriormente. Tá certo? Então, isso daqui nós vamos trabalhar mais à frente, quando falarmos de equação segundo grau completa. Tá ok? Vamos agora para a letra C. Na letra C, nós temos que trabalhar um pouquinho mais, mas o procedimento será o mesmo. Primeiro, eu vou tirar esse menos 36. Vou seguir o mesmo procedimento. Vou somar 36 de um lado e somar 36 do outro. Certo?
Observe que antes de ir para a interpretação geométrica, eu vou fazer algumas manipulações. A parte mais importante, a linha crucial, né, digamos assim, para chegarmos a uma interpretação geométrica, é chegarmos em algo desse tipo aqui, ó. Chegamos ali, falamos da interpretação geométrica. Chegamos aqui também, e aqui nós também falamos em uma interpretação geométrica. É alguma coisa elevada ao quadrado é igual a alguém, pois alguma coisa elevada ao quadrado representa a área de um quadrado de lado, que nesse caso x mais 1, nesse caso x. Então, primeiro vamos manipular para chegar em alguma coisa ao quadrado igual a alguém do outro lado. Então, observe que o que eu quero é que deste lado, no primeiro membro da igualdade, fique somente esta expressão ao quadrado. Para isso eu tenho que tirar o 36 e tenho que retirar o 4. Como o 36 está negativo, eu vou somar, pois a eliminação será automática, pois eu tenho números opostos. E a soma de números opostos dá zero. Do outro lado fica 36. Desse lado fica o quê? 4 vezes x mais 1 ao quadrado igual a 36. Agora eu vou dividir tudo por 4. Vou dividir tudo por 4. Mas por quê? Porque observe que este 4 ele está multiplicando toda essa expressão. Então eu vou dividir tudo por 4. Como é que eu faço isso, Tiago? Você faz assim, ó. Divide aqui por 4 e divide aqui por 4. Ao dividir esta expressão por 4, esse 4 e esse 4, a divisão vai dar 1. Então você vai ter somente desse lado x mais 1 ao quadrado. E aí eu posso fazer esse cancelamento, mas porque foi uma divisão, e a divisão dá 1. Não se esqueça, esse cancelamento representa uma adição de números opostos, ou uma subtração também. Neste caso, nós temos aqui o quê? Que vai dar 0. Neste caso, é uma divisão. A divisão não dá 0. 4 dividido por 4 dá 1. É como se eu tivesse aqui, ó, uma vez essa expressão. Então, fica somente ela. Agora, do outro lado, 36 por 4 dá quanto? 9. Agora, observe que eu cheguei naquilo que eu queria, que era alguma coisa elevada ao quadrado igual a alguém. Alguma coisa continua x mais 1 ao quadrado igual a quanto? Igual a 9. Significa o quê? Que eu tenho um quadrado de lado x mais 1, cuja sua área, ou seja, o lado ao quadrado é igual a 9. Observe que eu tenho que ter um quadrado de lado x mais 1. Vou fazer da mesma forma que foi feito aqui anteriormente. Vou quebrar o lado do quadrado em um pedaço x e em um pedaço 1, pois o lado do quadrado é x mais 1. Então tem que ter dois pedaços. Vou chamar esse pedaço de 1 e vou chamar esse pedaço de x. Certo? Agora, isso terei que fazer também nos demais, pois aqui eu tomo um ponto somente para repartir. Como esse pedaço é menor, eu tenho que mantê-lo. Então aqui eu também vou quebrar aqui e vou quebrar aqui. Observe que aqui é menor, como eu já disse que o menor vale 1, eu vou manter esse padrão, chamando o outro de x. Aqui 1 e aqui x. Aqui 1 e aqui x. Certo? Quer dizer o quê? Que agora eu estou com um quadrado, olha só, fera. Eu estou aqui com um quadrado de lado x mais 1. É isso que está acontecendo, percebe? Agora, vamos à resolução. Pensa comigo no seguinte. Se tivermos que olhar isso geometricamente, nós temos que existe um quadrado de lado x mais 1 que... eu vou apagar aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer. Vou apagar. Significa o quê? Que o que eu apaguei representa um número que ao quadrado tem que dar 9. O que eu apaguei... o que foi que eu apaguei? X mais 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, fora. X mais 1. Isso daqui tem que ser igual a algum número. A questão é que esse número ao quadrado tem que dar 9. Esse número pode ser o 3, pois 3 ao quadrado dá 9, então x mais 1 é igual a 3. Ou
Ou x mais 1, x mais 1 é igual a quanto? A menos 3, pois menos 3 ao quadrado também vai dar 9. Menos 3. Ah, agora ficou claro sim que essa expressão que está entre parênteses, ela representa um número, que nesse caso pode ser dois números, pois está elevado ao quadrado. O fato de estar elevado ao quadrado garante que esse número positivo ou negativo vai ficar sempre positivo. Ah, agora eu tenho duas equações do primeiro grau. Eu só tenho que resolver essas equações. Qual é o valor de x que somado a 1 dá 3? Só pode ser 2. 2 mais 1 dá 3. Então, eu posso dizer naturalmente, sem artifício algum, que x é igual a 2. Vamos chamar de x', porque esse x será o primeiro elemento, o primeiro número. O próximo número pode ser diferente. Ou então, vamos lá. Qual é o valor de x que somado a mais 1 vai dar menos 3? Observe que só pode ser x igual a quanto? Menos 4. Então você tem que menos 4 mais 1 dá menos 3. E 2 mais 1 dá 3. Ao substituir aqui, se você pega 2, 2 mais 1 dá 3. 3 ao quadrado dá 9. Ótimo. Agora pegue menos 4. Menos 4 mais 1 dá menos 3. E menos 3 ao quadrado também dá 9. E aí você tem o que nós queríamos. A resolução da equação do segundo grau, tipo 2. Vamos fazer mais 3 questõezinhas para que essa ideia seja fixada, certo? Dando continuidade à resolução de equações do segundo grau, tipo 2, vamos para a letra D. Feras! Agora eu quero que você preste muita atenção, porque nós vamos entrar mais no campo da manipulação, certo? Até a letra C, o que nós fizemos foi resolver equações do segundo grau do tipo 2 a partir da interpretação algébrica e geométrica, certo? Agora vamos para a letra D, tentando manipular de forma mais direta para que possa ser resolvido de forma um pouco mais técnica essa equação aqui, tá ok? Então veja bem, o que nós já sabemos é que precisamos primeiro eliminar esse menos 48 daqui. Portanto, somamos 48 em ambos os membros da equação, certo? Em ambos os membros da equação. Aqui está. Desta forma, o que nós sabemos que vai acontecer é que menos 48 mais 48 será cancelado, pois essa suma dá zero. Eu estou somando dois números opostos, tá ok? O que sobra aqui é 3 vezes x mais 3 ao quadrado igual a 0 mais 48 vai dar 48. Até aí, ótimo. Veja bem agora o que eu vou fazer é dividir tudo por 3. E para que esse 3 possa ser retirado do primeiro membro também. Então aqui eu vou dividir por 3 e vou dividir por 3. Tendo em vista que eu estou multiplicando aqui 3 vezes alguém. Então a operação inversa, lembre-se que o que nós estamos fazendo são operações inversas. Aqui eu somei 48 porque aqui eu estava subtraindo 48. Para cancelar, para retirar o 48 do primeiro membro, eu somei. Aqui eu tenho que o 3 está multiplicando. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por 3. Operações inversas. Vem comigo, vamos lembrar rapidinho aqui. Ó. Se eu tenho adição, a operação inversa é a subtração. Se eu tenho multiplicação, a operação inversa é a divisão. Mas também, se eu tenho qualquer objeto elevado ao quadrado, a operação inversa é a raiz quadrada. Ou seja, se eu tenho qualquer objeto elevado a n, eu coloquei quadrado aqui, pois é o que nós estamos trabalhando com a equação do segundo grau. Portanto, nós vamos ter sempre esse expoente 2. Mas, seja qual for a potência, a operação inversa
se eu tenho x elevado a n, a operação inversa é a raiz nésima, e nós chamamos de x. X elevado a n, aqui nós temos raiz nésima de x. Então, se n for 2, aqui vai dar o quadrado, vai dar raiz quadrada. Se o n for 3, aqui vai dar raiz cúbica. E assim por diante. Então, o que nós fazemos aqui a todo momento é utilizar essas operações inversas. Vamos lá, observe comigo mais uma vez. Primeiro eu tinha menos 48, portanto eu somei 48 em ambos os lados. Tendo em vista que eu tenho uma igualdade, o que eu faço de um lado eu também faço do outro. O que sobrou foi 3 vezes x mais 3 ao quadrado igual a 48. Como eu tenho 3 multiplicando alguém, então eu quero cancelar esse 3. Eu divido tudo por 3. Desta forma, 3 dividido por 3 vai dar 1. Observe que este corte, ele dá 0. E este corte dá 1, porque aqui eu tenho uma soma de números opostos. E aqui eu tenho uma divisão de números iguais. A divisão dá 1, certo? Então vem comigo. O que acontece é que vai sobrar aqui x mais 3 ao quadrado igual. Agora eu vou dividir 48 por 3, que vai dar 16. Certo? Olhe que eu usei primeiro a operação inversa de subtração, que é a adição, ou ao contrário, tá? Como eu tinha subtração, a operação inversa é a adição. Depois eu usei a operação inversa de multiplicação, que é a divisão. Agora eu vou usar a operação inversa de elevar ao quadrado, pois o que eu quero é achar o valor de x. Este quadrado aqui, ele prende o x. Então eu vou liberar, vou soltar esse x, retirando esse quadrado daqui. Para isso, eu vou elevar ao quadrado ambos os lados da minha equação. Então, o que acontece é que esse quadrado será eliminado com a raiz quadrada. Agora, e o que fica é x mais 3 igual... Observe que eu coloquei esse parênteses aqui, mas que você pode retirar, tendo em vista que não tem mais ninguém. O único elemento que estava afetando, o único elemento que estava interferindo no x mais 3 era o quadrado. Observe que eu tinha vários elementos inicialmente afetando o x mais 3. Eu tinha aqui o quadrado, eu tinha o 3 que estava multiplicando e tinha também o menos 48. Como também você observa na letra E. Quem é que está interferindo no x mais 7? Primeiro é esse quadrado, depois é o 3 que está multiplicando, depois é o menos 9 que está subtraindo. Quem é que está interferindo no x mais 2? Primeiro é esse quadrado, depois é esse 5 que está multiplicando, depois é esse menos 20 que está subtraindo. Então nós vamos retirando esses elementos até que a nossa equação fique na forma mais simples e mais interessante possível, que é a forma em que ela vai ficar alguma coisa elevada ao quadrado igual a um número qualquer. Neste caso aqui, observe que o que está acontecendo. Ao retirar esse quadrado, quem foi que ficou? X mais 3. Certo? Ao retirar esse quadrado, ficou x mais 3. E agora eu tenho 16, raiz quadrada de 16. Porém, pelo que já foi falado anteriormente, você se recorda na letra C, que nós tínhamos que, ao elevar um número ao quadrado, e o seu resultado, claro, sempre vai dar positivo, se eu penso nesse número que está aqui dentro do parêntese, esse número pode ser positivo ou negativo. Portanto, nós retiramos mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4. Certo? Se você quiser ser um pouco mais detalhista, você pode pensar da seguinte forma: mais ou menos a raiz quadrada de 16. Por que mais ou menos? Porque aqui dentro eu posso ter um número positivo. Lembre-se que o que está aqui é igual ao que está aqui. Então, desta forma, o que eu tenho? X mais 3 igual a mais ou menos quanto? 4. Posso separar, porque aqui eu tenho duas equações. X mais 3 igual a 4 ou
x mais 3 igual a menos 4. Vou resolver cada equação aqui separadamente. Vamos apagar aqui, pois que fique claro que nós vamos utilizar essas operações inversas sempre no procedimento. Agora o que eu quero é achar o valor de x. Observe que eu tenho duas equações do primeiro grau. Vamos então encontrar o valor de x. Para esta, claramente, o x é igual a 1, pois 1 mais 3 é igual a 4. Certo? Então você pode já resolver de cara. Ou você pode utilizar um procedimento natural. Já que eu tenho uma igualdade, eu posso subtrair 3 aqui e subtrair 3 aqui. Mas como essa equação é simples, vamos fazer direto. X é igual a 1. Ou, agora observe aqui. O que nós queremos é achar o valor de x. Qual é o valor de x que ao somar com 3 vai dar menos 4? Você tem duas formas. Pensar em um número que somado com 3 dê menos 4. Neste caso seria o menos 7. Pois se você tem menos 7 mais 3, isso vai dar menos 4. Observe que aqui seria o x. O x é menos 7. Ou você pode usar o procedimento que é o procedimento de subtrair 3 de cada lado da igualdade. Como assim, Tiago? Era o que eu ia fazer nessa primeira. Como ela estava tão óbvia, não é necessário. Mas se chegar em algum momento que você percebe que não é tão óbvio assim, se você tem facilidade, ótimo. Mas se não, então dê os passos de forma mais consistente possível para você não cometer erros ao final da resolução da equação, já para finalizar, né? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer x mais 3. Observe que eu vou subtrair 3 de cada lado. Eu vou separar um pouquinho aqui. A equação é a mesma, eu só dei um espaço aqui, pois o que eu vou fazer é subtrair 3 de cada lado. Com que objetivo? Encontrar o valor de x, retirando esse mais 3 daqui. Ao fazer isso, eu elimino mais 3 com menos 3, que vai dar 0 naturalmente. Então, o que eu vou ter é x igual a menos 4 menos 3. A gente sabe que vai dar menos, nós sabemos que vai dar menos 7, certo? Esse nós podemos chamar de x' e esse nós podemos chamar de x duas linhas. Então, está aqui o valor das raízes da equação. Nós chamamos de x' e x duas linhas, que também pode ser x1 ou x2, de raízes da nossa equação. São os valores que, ao substituir aqui, torna a nossa igualdade original verdadeira. A nossa primeira igualdade, certo? Basta você tomar. Vamos testar só um deles. Vamos testar o 1. Se eu colocar aqui no lugar de 1 de x1, 1 mais 3 vai dar 4. Concorda? Eu tenho x igual a 1. Então eu pego 1 e testo. Depois eu posso pegar o outro e também testar. Mas vamos lá. Pegando 1. 1 mais 3. 4. 4 ao quadrado. 16. 16 vezes 3. 48. 48 menos 48 igual a 0. Certo? Faça isso no papel. Aqui eu estou falando. Vá colocar no papel aí você. Interaja comigo aqui. Agora, ó, você tem menos 7. Coloca menos 7. Menos 7 mais 3. Vai dar menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3, 48. 48 menos 48, 0. Observe que os dois valores são os únicos valores que satisfazem a essa equação da letra D. Certo, fera? Então, volto a falar. O que nós vamos aqui agora é priorizar só a ideia de manipulação, certo? Baseado em operações inversas. Continuando, letra E. O que eu vou fazer na letra E é somar 9 de cada lado. Pois eu quero chegar numa expressão como essa daqui. Alguém elevado ao quadrado igual a n. Mas aqui tem muita gente. Eu preciso enxugar um pouco mais essa equação. Então eu vou somar 9 de cada lado. Vamos somar. Soma 9 no primeiro membro. Soma 9 no segundo membro. Tranquilo? Agora, veja. O que eu vou
fazer é cancelar menos 9 mais 9. Certo? Desta forma, a minha equação vai ficar da seguinte maneira. 3 vezes x mais 7 ao quadrado igual, isso aqui vai dar 9. Olhe que esta linha está exatamente igual a essa outra linha, não os números, mas a forma da equação, né? Você tem alguém multiplicando alguém que está elevado ao quadrado igual a outro número. Aqui você tem a mesma coisa, você tem um número que está multiplicando um outro número ao quadrado que é igual a um outro número aqui no outro lado da igualdade. Agora o que eu vou fazer é simplesmente dividir tudo por 3. Vamos dividir por 3. Por quê? Porque eu tenho esse 3 ainda interferindo. Então eu vou cancelá-lo a partir da divisão. Primeiro eu usei a operação inversa da subtração. Agora eu estou usando a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Desta forma, eu cancelo, aqui vai dar 1. O que vai me sobrar é x mais 7 ao quadrado e 9 dividido por 3 vai dar 3. O que nós vamos fazer agora é operação inversa de elevar ao quadrado, que é a raiz quadrada. Porém, lembre-se que quando eu tenho um número elevado ao quadrado, ao extrair a raiz quadrada, o resultado dessa extração pode ser positivo ou negativo. Pois aqui eu tenho um número positivo ou negativo, esse mesmo número, sendo ele positivo ou negativo, ao quadrado vai dar o mesmo resultado. Certo? Então vamos lá. O que eu tenho aqui é que extrair a raiz quadrada. Desta forma eu vou ter, ao extrair a raiz quadrada de um lado e do outro, eu vou ter x mais 7. Ao extrair a raiz quadrada, esse quadrado sai. Isso nós já vamos omitir, não vamos escrever, tá? Igual, ao extrair a raiz quadrada de 3, como essa raiz não é exata, vamos deixar esse número dentro da raiz. Então, o que eu tenho é que eu extraí a raiz quadrada de um lado e do outro. Ó, vou dar um espaço aqui para que você entenda cada vez melhor. O que eu fiz foi extrair a raiz quadrada desse lado e extrair a raiz quadrada desse lado. Mas aqui eu deixei por mais ou menos, porque lembre-se da ideia de que eu estou elevando o número ao quadrado e tendo como resposta um valor positivo. Esse número que está aqui, ele pode ser positivo ou negativo, certo? Então, continuando. O que eu quero agora é resolver duas equações. Uma somando com o mais com a raiz quadrada de 3, que seria x mais 7 igual a raiz de 3. Ou eu também posso obter o valor de x a partir da resolução dessa equação. X mais 7 igual a menos a raiz de 3. O que eu vou fazer é aquilo que nós já estamos fazendo, é somar, retirar 7 de cada lado. Pois se eu quero achar o valor de x, o que está ligado a esse x é esse mais 7. Então eu retiro 7 de cada lado. Ao retirar 7 daqui, deste primeiro membro, o que sobra é x. Mas eu também tenho que retirar 7 do segundo membro. Portanto, fica a raiz de 3 menos 7. Observe que a raiz fica só um 3, pois é a raiz quadrada de 3, menos o 7. Certo? Essa daqui é uma das raízes que nós chamamos de x'. Vamos para outra, a mesma coisa. Vamos retirar 7 de cada lado. Ao retirar 7 do primeiro membro, quem sobra é o x. X, ao retirar 7 do segundo membro, fica menos a raiz de 3, menos 7. E aí eu tenho o que nós chamamos de x duas linhas. A segunda raiz da nossa equação do segundo grau, tipo 2, letra E. Certo, fera? Então, observe que o que nós estamos fazendo é dando 3 passos. E sempre chegando a algo desse tipo aqui. Ao chegar aqui, nós chegamos no momento em que nós vamos extrair a raiz quadrada. Para que aí nós tenhamos duas equações do primeiro grau. Certo? Então, vamos lá. Continuando aqui na letra F. O que nós vamos fazer? Primeiro, somar 20 de cada lado. Observe que toda vez que eu somo de cada lado, se eu tenho menos, eu somo. Se eu tenho menos, eu somo.
Se eu tenho mais, eu subtraio. Tá? Então, é usando a operação inversa. Mas observe que quando eu tenho menos e eu somo, isso aqui vai dar zero. Então, o que eu vou fazer, isso já é pensando. Olha, se eu vou somar 20 aqui e vou somar 20 aqui, observe que esse 20 ele será cancelado. Que é o que está acontecendo aqui. Sempre eu estou cancelando. E eu estou somando 20 do lado de lá. E o que eu estou fazendo aqui é somando 20. O que é que vai ficar? O que é que vai ficar? 5 vezes x mais 2 ao quadrado. Como eu somei 20 aqui, então eu tenho 0 mais 20, 20. Observe que eu estou agora manipulando de uma forma mais direta, certo? Somando 20 de cada lado, isso você pode colocar e anotar aí, mas agora eu estou tentando também fazer com que você pense um pouco mais, para que você automatize mais as suas ações, para que você não precise detalhar tanto. Alguns passos no processo de manipulação devem ser automatizados, ou seja, devem ser feitos de forma direta. Ok? Você vai para isso exercitando e alguns passos como esse automaticamente irão acontecer. Foi o que eu fiz aqui. Eu somei 20 de um lado, somei 20 do outro. Ao somar 20 desse lado, eu já sei o que vai acontecer, pois está sempre acontecendo aqui, ó. Ao somar 48 aqui, esse menos 48 deu zero. Eu cancelei. Ao somar 9, já que eu tinha menos 9, isso vai dar zero. Quem é que sobra? Só esse pedaço aqui. E aqui, eu somando mais o zero, continua o número que eu somei em ambos os lados. Que nesse caso, eu somei 20 em ambos os lados. Agora, observe que eu vou dividir tudo por 5. Eu estou anotando aqui, eu estou dividindo por 3, dividindo por 3. Dividir por 3, dividir por 3. Mas, veja bem, acompanha comigo. Se eu divido tudo por 5, o que sobra neste lado, observe que esse 5 será cancelado, como o 3 foi cancelado aqui e como o 3 foi cancelado aqui. Então, esse 5 será cancelado. Quem é que vai sobrar? X mais 2 ao quadrado. E eu vou dividir também o 20 por 5. Observe que eu dividi o 9 por 3. E aqui eu também dividi o 48 por 3. Então, eu vou dividir o 20 por 5, pois o 5 é o número que está multiplicando a expressão entre parênteses ao quadrado. Lembre-se que eu quero achar o valor de x. Para isso, eu tenho que primeiro retirar os elementos que interferem, certo? Que fazem um pouco mais de interferência no objetivo de encontrar o valor desse x. Primeiro foi o menos 20, agora é o 5 e depois vai ser o quadrado. Agora eu vou dividir por 5 aqui também, que vai dar 4. Observe que o que eu fiz foi dividir tudo por 5, certo? Para ser mais detalhista, você pode escrever: somamos 20 em ambos os lados, na primeira linha. Na segunda linha, dividimos por 5 ambos os lados. O que ficou foi isso daqui. Agora o que nós vamos fazer, se você quiser, você escreve também. Nós vamos extrair a raiz quadrada em ambos os lados, com a ressalva de que, ao extrair a raiz quadrada no primeiro membro, esse quadrado ele vai sair daqui, concorda? Então, o que vai acontecer? Opa! Primeiro, observe que essa expressão está desta forma. Um número, alguém, alguma coisa elevada ao quadrado igual a um número. Alguma coisa elevada ao quadrado igual a um número. Ao chegar aqui, qualquer equação que nós tenhamos, ou já tivemos até o momento, nós vamos levá-la, nós vamos conduzi-la para chegar neste formato. Depois que nós chegamos neste formato, está tudo resolvido. Essa aqui é a fase final de resolução da equação segundo grau. Então, o que nós vamos fazer aqui é extrair a raiz quadrada em ambos os lados. Desta forma, quem é que sobra? No primeiro membro, x mais 2. Primeiro membro. Agora, no segundo membro, o que nós estamos fazendo é extraindo a raiz quadrada desse número e mantendo o seu resultado positivo ou negativo, por tudo que já foi falado anteriormente. Vem comigo. Agora o que eu tenho é x mais 2 igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, 2. Então, o que nós temos que fazer é resolver duas equações do primeiro grau. Nós temos x mais 2 igual a 2
né? Ou nós temos x mais 2 igual a menos 2. Nós temos as duas equações. Vamos lá. A primeira equação ela é óbvia. Qual é o número que somado a 2 vai dar 2? Só pode ser 0. 0 mais 2 dá 2. Neste caso aqui, eu não aconselho você estar perdendo tempo, não. Vá um pouco mais direto, tá? X igual a 0. Esse é o nosso famoso x'. Agora, na segunda equação, qual é o número que somado a 2 vai dar menos 2? Olha, qual é a dívida, qual é o valor que eu tenho que colocar ou retirar de 2 para dar menos 2? Esse número tem que ser negativo. Desta forma, eu tenho que x é igual a menos 4, pois menos 4 mais 2 vai dar menos 2. O que você pode fazer foi o que já foi feito aqui nas equações anteriores, que é o quê? Olha, se eu tenho que resolver essa equação aqui, basta subtrair, se eu quero retirar esse mais 2, basta subtrair 2 de cada lado. Ao fazer isso, ao subtrair 2 no primeiro membro, quem sobra é x. Ao subtrair 2 no segundo membro, como eu tenho menos 2, e menos 2 com menos 2 vai ficar menos 4. Esse é o x duas linhas, como nós queríamos. Certo? Então, tá aí mais 3 equações, né? A resolução de mais 3 equações do tipo 2. Estamos preparando desta forma você para resolver uma equação completa seguindo essas ideias aqui, certo, fera? Então, espero que tenha ficado claro para você. Se inscreva no nosso canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, certo? Ative o sininho para receber notificações de aulas atualizadas no canal. Faça as anotações, não apenas fique escutando, não se aprende matemática apenas ouvindo, dê pausa, anote, reveja, refaça sozinho também esses exemplos, essas questões que estão aqui, tá ok? Depois de ver feito, refaça sozinho para que você possa ir compreendendo, para que você possa fixando os passos, a ideia, o pensamento construído aqui, tá ok? Então, estude, não fique como um agente passivo. Entre em atividade aí do seu lado. Tá ok, fera? Até a próxima aula. Na próxima aula vamos falar sobre a equação tipo 3. Mas lembre-se, todas as equações que nós tivemos e vamos ter ainda, nós vamos conduzir essas equações para que elas cheguem a uma equação desse tipo aqui. A partir daqui, nós vamos usar a etapa final da resolução da equação. Para isso, vamos sempre utilizar as operações inversas. Adição, subtração, subtração, adição. Multiplicação, divisão, divisão, multiplicação. São as operações inversas uma da outra. Potenciação e radiciação. Certo? Então, foi um prazer. Até a próxima.